Olá, seja bem-vindo novamente, seja bem-vinda. Essa aqui é a nossa segunda aula da nossa trilha de impostos para a área da saúde, clínicas médicas, odontológicas, enfim, todos os profissionais da saúde. Essa segunda aula a gente vai falar então aqui sobre Simples Nacional. Simples Nacional, que é um dos regimes tributários mais comuns também para o profissional da saúde. Nós começamos a nossa trilha com um livro caixa, que é geralmente quando a gente inicia a nossa profissão como autônomos. E aqui a gente já está falando então de uma tributação já quando nós temos uma pessoa jurídica, quando nós temos uma empresa, um consultório, um CNPJ, e já fazemos a emissão da nota fiscal pela pessoa jurídica. O Simples Nacional, ele é um dos regimes mais comuns, mais usados por profissionais da saúde. Então eu espero aqui, ao final dessa aula, entregar um conteúdo onde você possa se enxergar, né, entender qual é a sua realidade hoje, o seu planejamento estratégico também, e a gente entender juntos se o Simples Nacional ele vai ser o regime tributário mais interessante para o seu negócio hoje ou até mesmo para o futuro. O Simples Nacional ele tem uma tributação unificada, então nós unimos todos os impostos que a sua empresa vai pagar dentro de uma única guia. Então, nós temos ali a guia do ISS, da PIS, da COFINS, enfim, todos os impostos do governo federal, o governo municipal, ele unifica numa guia, e essa guia, ela vence sempre no dia 20 de cada mês. Então, por exemplo, você está tendo faturamento no mês de outubro, 1º a 30 de outubro, 31 de outubro, todas as notas fiscais que você emitir para os seus pacientes, né, seja procedimento cirúrgico, seja consultas clínicas, vai unificar a tributação dentro desse mês e você vai mandar para a contabilidade faz a apuração dos impostos com vencimento no dia 20 do mês subsequente, né? Então, mês de outubro, todo o faturamento unificado, junta essa tributação com vencimento para o dia 20 do mês seguinte. O que é muito bom, muito fácil, né? Fica muito facilitado ali para acompanhar, é um regime bem simplificado. A Receita Federal entende como um benefício fiscal, e isso traz uma gestão bem mais simplificada para a sua clínica, o seu consultório, e é o que acontece geralmente quando a gente sai de profissionais autônomos e começa a migrar para pessoa jurídica, a gente adota o Simples Nacional. Ele tem algumas particularidades sim que a gente vai ver mais à frente, tem algumas pegadinhas também aqui no Simples Nacional que faz com que o profissional pague mais impostos, então a gente sempre tem que estar atento, né, todo ano fazer um planejamento tributário, assim como outros regimes, mas ele acaba sendo bem interessante para aquelas clínicas que são menores, eu diria assim, e conseguem manter um custo de folha de pagamento. O Simples Nacional ele também tem uma regra que a sua clínica pode faturar até 4,8 milhões de faturamento, né? Então, se no ano calendário ali a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses de faturamento ela ultrapassar os 4,8 milhões, você não pode mais ficar no Simples Nacional. Mas o que acontece na grande maioria dos profissionais que estão iniciando ou que tem uma clínica, um consultório que ainda não é tão grande, não é um dos maiores problemas, né? Os 4,8 milhões ano, ele não é atingido, né? Então, ainda eu diria que essa não é uma preocupação tão grande. O Simples Nacional ele tem uma alíquota crescente, então, se eu tenho uma clínica, um consultório que eu tenho um faturamento que vem crescendo, né? A gente tem que estar sempre atento, porque como a alíquota ela vai crescendo conforme o crescimento da minha empresa, pode acontecer que o Simples, dependendo de um certo faturamento, já não vale mais a pena como o meu regime tributário. Lembrando que o regime tributário sempre a gente tem que escolher no início do ano, de 1º a 31 de janeiro, e essa escolha que eu faço, ela vai valer para a minha empresa durante todo o ano calendário. Eu não posso mudar de regime tributário durante o ano. Então sempre é bem interessante fazer um planejamento tributário em novembro, dezembro, porque se eu tiver que ficar todo o ano seguinte no ano calendário, isso pode me trazer grandes benefícios ou até mesmo prejuízos, né? Então aquelas clínicas, aqueles consultórios que estão crescendo bastante, tem que ter bastante cuidado, não basta olhar sempre para o passado, né, do que aconteceu no ano, mas a gente tem que estar sempre atento também no nosso planejamento estratégico, planejamento de marketing, crescimento, novos serviços que a gente vai ter, porque isso vai impactar direto na sua tributação também. Então, cuidado, né, ao olhar isso, né, no seu planejamento estratégico. Aqui no nosso escritório de contabilidade, a gente sempre faz um planejamento no final do ano e considera essas questões aí do seu planejamento estratégico também,
para estar escolhendo o melhor regime tributário sempre em janeiro. Vantagens do Simples Nacional: uma tributação simplificada, né? Então, outros regimes tributários a gente tem que pagar impostos separadamente, e muitas vezes ficam mais caros, né? Então, assim, por exemplo, o lucro presumido tem que pagar impostos mensais, trimestrais. Então, aquele profissional que está iniciando, nem sempre é tão fácil essa administração, fica um pouco confuso quando é um outro regime mais complexo. E o Simples Nacional tem uma tributação simplificada. Uma redução na carga tributária, né? Então, quando a gente consegue ter um custo de folha de pagamento um pouco alto, aí, acima de 28%, o anexo 3 do Simples Nacional, que eu vou trazer essas diferenças mais à frente também, ele tem uma tributação que começa em 6%, então o Simples Nacional ele é bem interessante sim, até porque ele nos dá a possibilidade de fazer a distribuição de lucros pela presunção. Então, o meu faturamento ali ao longo dos meses, do ano, eu vou emitindo notas fiscais e, de acordo com o meu balanço na contabilidade, as minhas conversas que eu tenho na contabilidade, até mesmo meu acompanhamento financeiro, eu consigo fazer aquela distribuição do meu lucro isento de imposto de renda, né? Então, por exemplo, eu tenho um faturamento ali de 10, 20 mil reais, eu vou diminuir meus custos com folha de pagamento, vou pagar minhas despesas com contabilidade, aluguel e demais despesas. Então, um lucro contábil ali que aparece no mês, né, eu posso ir antecipando, e essa antecipação ela é isenta de imposto de renda. Ao final do ano, ao final de um exercício, né, de um ano, fecha-se o balanço da sua empresa e gera-se o informe de rendimentos financeiros aí, que a gente faz a declaração de imposto de renda pessoa física. Então, isso é muito bom no Simples, né? Apesar de ter uma tributação simplificada, eu consigo ter uma alíquota ainda baixa no anexo 3 e ter a distribuição de lucros. Isso é bem interessante, e por isso que muitos profissionais, quando estão em plantões, quando já montam seu consultório, buscam uma contabilidade para abrir o CNPJ e tributar pela pessoa jurídica. Lembrando que a mais a nível de contabilidade, né, é sempre importante, muito importante, você ter separação total da pessoa física e da pessoa jurídica nas suas finanças, né? Então, até para não ter uma confusão patrimonial, a Receita Federal não entender que você fez uma distribuição de lucros indevida, é muito importante que você tenha essas finanças muito separadas, né? O que é a despesa da pessoa jurídica, o que é a receita da pessoa jurídica, não tem mais a ver à medida que você abre o seu CNPJ com as despesas da pessoa física. Então, esse é um ponto bem importante para que, de fato, a Receita reconheça que é uma distribuição de lucros. Na questão previdenciária ali, a gente sempre aconselha fazer a retirada de pelo menos um prolabore, né? Então, claro que isso é uma questão muito pessoal de planejamento financeiro, estratégico e até mesmo de aposentadoria, mas você pode fazer a retirada do prolabore mensal, né? E a Receita Federal até tem a instrução normativa que obriga, né, nós a fazermos uma retirada de prolabore, nós empresários, você aí médico, dentista, fisioterapeuta, que trabalha como a principal fonte laboral, né, do seu consultório, da sua clínica, tem que fazer a retirada do prolabore mensal. E para ter esse entendimento, né, que tem um profissional que gera esse trabalho e gera receita e faturamento para posteriormente ter a distribuição de lucros. Mas a contribuição do INSS, ela vai incidir ali a guia do INSS, né, que também vence dia 20, e esse INSS vai contribuir para a sua aposentadoria, até mesmo para algum caso de invalidez, e é possível fazer isso dentro do Simples. Então, aqui partindo um pouco então mais para a questão de alíquotas do Simples Nacional, como eu falei, a Receita dividiu o Simples Nacional em dois anexos, né, dois anexos que eles chamam, que nada mais é do que duas maneiras de tributar a sua empresa, tá? Então, quando a gente abre uma clínica, um consultório, quando coloca aqui uma atividade de profissional da saúde, essa particularidade é bem importante, é bem detalhado aqui, a sua atenção tem que ser bem grande nesse sentido, porque isso é o que mais faz os profissionais pagarem impostos a mais indevidamente sem saber, tá? Que é a tributação pelo anexo 5. Então, quando a gente abre uma empresa na área da saúde, a princípio, ela tributa pelo anexo 5, o que começa uma tributação, como você pode ver aqui na tela, de 15,5%. É uma tributação ainda mais baixa do que o livro caixa, do que a tributação pela pessoa física,
mas veja que ela é 15,5% já no início do faturamento. Então, clínicas e consultórios que faturam até R$180 mil, elas ficam no anexo 5 com uma tributação de 15,5%. Quando a receita bruta vai aumentando, a alíquota dos últimos 12 meses vai aumentando, veja que a tributação ela se torna cada vez mais alta. 15,5%, 18%, 19,5% e assim vai. Então esse é o anexo 5. Como eu falei anteriormente, muita gente está pagando impostos a mais dentro do anexo 5. Por desconhecer a tributação, por estar numa contabilidade que não é tão especializada na área da saúde, então tem que ter esse cuidado. O que faz a gente ter uma possibilidade de impostos menor? O custo de folha de pagamento, né? Então, a Receita ela nos diz que a gente pode sim, profissionais da saúde, a nossa empresa ficar no anexo 3, o que é bem melhor, é muito mais interessante para o seu negócio, para a sua clínica, ter a tributação pelo anexo 3. E isso que faz com que o Simples Nacional ele se torne interessante para profissionais da saúde. O anexo 3, ele começa tributando em 6%, né? O que é uma tributação bem baixa, tá? Comparado com outras modalidades de tributação. Eu diria que é uma das melhores que tem. Então, começa tributando em 6%, e conforme eu vou aumentando meu faturamento, ela vai aumentando ali essa tributação também. O Simples sempre vai ser assim, né? Quando a gente cresce, o faturamento vai aumentando ali. Se eu baixo o meu faturamento também, a média vai baixando de tributação também, tá? Então, no planejamento estratégico, tem que pensar, eu estou crescendo meu faturamento, eu estou diminuindo, eu estou aumentando minha operação, estou agregando mais serviços, mais médicos aqui no meu consultório, como é que está o momento atual, né? Então, isso é sempre importante a gente estar acompanhando. E o anexo 3, ele vai aumentando a tributação também, mas pode ver que é uma tributação bem mais amena, começa em 6%, vai para 11,20%, e você pode acompanhar aqui até 4,8 milhões ali, né? A gente pode ficar no Simples, mas a tributação ela sempre vai ser mais baixa do que o anexo 5. E como eu falei, o que determina isso é a regra da folha de pagamento, meu custo que eu vou ter de folha de pagamento, e isso a gente chama de fator R. O fator R é um vilão aí do Simples Nacional, né, para outros profissionais, mas para a área da saúde, que é a nossa aula, ela também funciona para outros tipos de empresa, mas na área da saúde o fator R ele funciona assim. A minha clínica, eu tenho um faturamento e eu tenho que ter pelo menos um custo de folha de pagamento de 28%, né, do meu faturamento. A proporção, então, se eu dividir o meu custo de folha, para ficar no anexo 3. Se eu tiver um custo de folha de 28% ou maior, né, de custo de folha na proporção, eu fico no anexo 3, que é muito bom para o meu negócio, tá? Então, faça essa reflexão. Quanto que eu estou faturando hoje? Eu estou faturando R$30 mil. Quanto que é o meu custo de folha? É R$5 mil. Então, eu já estou no anexo 5. Eu estou faturando R$30 mil. Meu custo de folha já está em R$15 mil. Eu estou com 2 secretárias, estou com Prolabore. Então, eu já estou no anexo 3, porque o meu custo de folha de pagamento, se eu dividir R$15 mil por 30 mil, já vai dar 50% de custo de folha, né? Então, lembrando que 28% ou mais do custo de folha, eu consigo ficar no anexo 3. Isso é muito bom, né? Então, a gente sempre tem que procurar ficar com o nosso negócio da área da saúde dentro do Simples Nacional no anexo 3. Né? Quando a clínica ela vai crescendo, quando ela já passa de 20 mil, 25, 30 mil reais, ela já exige sim um novo planejamento tributário, uma nova simulação, porque normalmente a gente acaba passando pelo lucro presumido, que é a nossa próxima aula da nossa trilha aqui também. Ali a gente tem outras vantagens do lucro presumido, também é muito bom para a área da saúde, né? Temos possibilidade de fazer equiparação hospitalar também, reduzir a tributação dentro do lucro presumido, mas se você tem um consultório, uma clínica que o faturamento está até 20, 25 mil reais, o Simples Nacional ele se mostra bem vantajoso, principalmente quando a gente tem um custo de folha de pagamento alto. Então aqui para exemplificar, né, no anexo 5, se a gente tiver um custo de folha de pagamento menor que 28%, geralmente aquelas clínicas médicas menores, tá? Consultórios menores também, consultórios odontológicos, fisioterapeutas que trabalham sozinhos, né? Então profissionais da saúde em geral, trabalhando sozinhos, não conseguem atingir o faturamento no início e não conseguem ter um custo de folha de pagamento. Médicos plantonistas também que trabalham para hospitais, né? Eu tenho uma pessoa jurídica só para trabalhar numa clínica, para trabalhar para hospitais, né? Geralmente não conseguem ter um custo de folha tão alto, então eles ficam no anexo 5.
Já clínicas que já começam a ter uma complexidade maior, já tem que ter uma secretária, 2 secretárias, coloca alguém também aqui para vendas, já tem um custo, já coloca um Prolabore também, porque eu quero ter uma aposentadoria maior pela Previdência Social, eu consigo ficar no anexo 3, tá? Então, quando eu tenho um custo operacional um pouco maior, geralmente a gente consegue ter um custo de folha maior também. O pagamento desse imposto sempre vai ser dia 20, né? Então, a sua contabilidade, aqui a gente faz a apuração. Então, todas as notas fiscais que você emitir no mês ali, a contabilidade vai apurar isso pela prefeitura, ele vai pegar essas notas fiscais, vai fazer uma importação e vai fazer o cálculo considerando a sua receita bruta dos últimos 12 meses, tá? E vai ver o que você faturou no mês ali e vai mandar a guia com vencimento para o dia 20 do mês subsequente. Essa é uma preocupação aqui mais que você, né, deve conversar com o seu contador, mas é mais aqui para estar exemplificando como é que funciona o fluxo desses impostos, tá? Então, ao longo do ano você vai pagar o imposto mensal e lembrando que você ali vai fazer a sua retirada, uma transferência para a pessoa física do dinheiro. Então aqui eu aconselho, toda vez que você for precisar de um dinheiro na pessoa física, eu aconselho você ter um Prolabore, pensar um Prolabore mais fixo e fazer uma retirada mensal de tudo que você quiser fazer o pagamento da sua pessoa física, né? Então para suas finanças pessoais ali, né, faça uma transferência e utilize esses gastos na pessoa física, na sua conta separada da conta bancária da PJ. Então aqui, exemplo, se você tiver alguns gastos com congressos, com gasolina, né, tem que pensar assim, de fato esse custo é da minha pessoa física ou é um custo aqui que eu estou empregando em outras atividades também da minha pessoa física, né? Deixe só na pessoa jurídica tudo que for inerente a essa operação da pessoa jurídica. Aqui já então trazendo um pouco como exemplo, vamos começar o nosso primeiro exemplo aqui com uma clínica de fisioterapia. E essa clínica aqui ela fatura R$60 mil por mês e ela tem um custo de folha de pagamento mais os encargos da folha de R$20 mil. Então essa proporção aqui ela consegue sim ficar aí com um custo maior que 28%, né? Então esse alto custo de folha de pagamento faz com que a tributação fique no anexo 3 e tenha uma tributação mais reduzida, né? Então aqui ela tem R$60 mil de folha, um custo de R$20 mil aqui. Então veja que a proporção está maior do que 28%. Então essa clínica aqui, lógico que nesse caso aqui a gente compararia até lucro presumido, até porque fisioterapias podem ter a busca pela equiparação hospitalar, mas comparando o anexo 3 ao anexo 5, essa clínica aqui, ela ficou com uma tributação em torno de 11,20%. Por quê? Porque ela teve esse custo de folha, ela já é uma clínica de fisioterapia um pouco maior, né, do que geralmente quando se inicia na operação, mas ela também tem outros fisioterapeutas aqui agregados, secretárias, tem outras pessoas também na operação, o que aumentou o custo de folha, tá? Então, para essa clínica aqui, por exemplo, ela conseguiu ficar no anexo 3, então o Simples Nacional ficou bem vantajoso. Já num segundo exemplo, de uma operação aqui de uma clínica de dermatologia com um custo de folha né, que já não é tão alto, proporcional ao faturamento. Então a dermatologia geralmente tem muitos custos, né, na operação aqui de produtos, né, equipamentos que utiliza nos tratamentos. Então tem que olhar a dermatologia, por exemplo, se não vale a pena até fazer livro caixa, né, e abater essas despesas e muitas vezes ficar no lucro presumido, porque imagine uma clínica aqui nesse exemplo que fatura R$80 mil e tem um custo de folha de pagamento de R$15 mil, o Simples Nacional já está mostrando aqui que não é a melhor opção. Essa clínica ficou no anexo 5 e tem uma tributação que aqui já começa a ficar mais elevada, né? Nesse exemplo aqui 14%, mas com certeza essa clínica aqui ela ia ter conforme ela fosse fazendo média de tributação de faturamento de R$80 mil, esses 14% ia até ser um pouco mais alto que isso, né? Já ia para 15%, 16%, 18%. Então, ela não consegue ficar no anexo 3 porque o custo de folha não comporta, está menor na proporção, já não atinge os 28%. Então, ela tem que rever esse planejamento tributário dela, até mesmo para entender aqui, ó, eu consigo aumentar meu custo de folha, não consigo, vale a pena aumentar meu Prolabore. Então, é sempre importante uma conversa com o contador para ver o que vai ser feito no ano subsequente ali, se porventura ela já está no meio do ano, cresceu o faturamento, e então tem que no planejamento tributário olhar para outros regimes tributários, se não for ter um aumento de custo de folha de pagamento. Tá? O que é normal, acontece, né? Porque
clínicas, vocês profissionais da saúde começam a faturar, né, vê que o negócio deu certo, né, colocam novos serviços. Então essa clínica de dermatologia, por exemplo, tem muitos serviços estéticos hoje com alto valor agregado. Então nesse exemplo aqui já não valeria mais a pena ficar no Simples Nacional. Mais um exemplo, uma situação bem comum que acontece aqui com clientes que chegam no nosso escritório de contabilidade, nas nossas consultorias tributárias também, são clínicas que têm uma variação de faturamento bem grande, né? Então um mês fatura 30, outro 50, outro 40, acaba que não tem uma estabilidade ainda de faturamento, né? Como tem uma sazonalidade de alguns meses. Isso é bem comum, tá? Clínicas no Simples Nacional terem ainda uma sazonalidade, estão estabelecendo um faturamento aí, tentando buscar uma estabilidade de crescimento, mas tem muita variação de faturamento. Isso aqui tem que ter muito cuidado, né? Tem que analisar aí o ano como um todo, como é que tá, porque às vezes a média aumenta bastante e fica na maioria dos meses no anexo 5, que é mais caro, e alguns meses são mais baixos ali, mas acaba que o Simples Nacional fica com um regime tributário mais caro. Então tem que fazer a simulação, tem que realmente olhar a soma total do faturamento e olhar para frente para ver, olhar para o seu futuro, ver se essa sazonalidade ela está mais inerente ao seu negócio ou se é porque você abriu o consultório, a clínica esse ano, ainda está numa crescente de faturamento, mas ainda está um pouco estável. Ou se você tem uma natureza mais estável de faturamento, fez um contrato com o hospital ali, não tem muita variação de faturamento, vai ser aquele contrato que é 10, 15, 20 mil reais e não tem muita variação, a gente, né, tem que olhar. Mas nesse exemplo aqui com oscilação de faturamento, oscilação entre o anexo 3 e o anexo 5, nesse exemplo aqui ela tem um faturamento médio de 50 mil e o custo de folha pode ver que a gente não consegue ter tanta liberdade para alternar quanto o faturamento, né? O faturamento a gente, né, busca vender, busca, né, fazer marketing para poder estar aumentando, mas nem sempre a gente consegue ter o domínio aí dessa previsibilidade de vendas de serviços. Aí assim, a gente não consegue todo mês estar demitindo, contratando, né? Então o custo de folha tende a ter uma natureza mais estável. Então por isso que acaba tendo essa oscilação entre anexo 5 e anexo 3, tá? Então aqui muito cuidado, porque essa variação de faturamento aqui, né, esse cenário que é comum entre as empresas, né? Então pode fazer com que você pague mais impostos em alguns meses, tá? Nesse exemplo aqui, ficou uma tributação entre 13% e 14%, de uma clínica que fatura 50 mil e um custo de 12 mil de folha. Então, ora ali, com custo de 12 ela atingiu o fator R, ora não atingiu. E o problema é que às vezes tem clínicas e consultórios que com essa oscilação nunca atingem o fator R. Então vão ficando, mesmo tendo uma sazonalidade de faturamento, estão sempre no anexo 5 pagando uma tributação mais alta. Então aqui já algumas perguntas frequentes, né, com relação a profissionais da saúde. Independente do estágio que você está, né, procure aí a sua contabilidade, procure nós aqui como consultoria também a gente vai estar sempre à disposição para estar entendendo o seu momento. Nós temos que administrar muita coisa, né, assim, toda essa parte técnica, né, que vocês são muito responsáveis junto ao CRM. Essa responsabilidade técnica já nos traz muita preocupação. A gente sabe que a vida de vocês é bem corrida, então aqui o objetivo dessa aula é dar um panorama geral, uma visão geral, para que você, né, quando sente para conversar com a sua contabilidade, conversar conosco, ter um entendimento mais amplo também, mas logicamente a gente vai estar aqui para dar todo o apoio, né? Então, algumas perguntas mais comuns que nos fazem no dia a dia é se dentro do Simples Nacional eu posso fazer a dedução das minhas despesas do meu consultório, da minha clínica. A resposta é não, tá? Diferente do livro caixa, que a gente pode fazer a dedução das despesas, no Simples Nacional não pode. Mas, Michel, então por que eu passei para o Simples Nacional se no livro caixa eu podia fazer a dedução das despesas? Não era melhor antes? O Simples agora não consigo fazer a dedução das despesas, por que eu fui para o Simples Nacional? Na verdade, é que o livro caixa você tem uma tributação que pode chegar em 27,5%, né? No Simples Nacional você nunca vai ter essa tributação, nunca... na verdade, você pode ter, mas assim, raramente vai ter, porque é só no último anexo, quando estiver faturando lá 4,8 milhões. Então, nossos clientes aqui, a gente nunca chega nesse patamar dentro do Simples, a gente acaba migrando para outro regime tributário. Mas o fato é que o Simples Nacional, apesar de não poder fazer a dedução das despesas, tá? Você tem uma tributação base muito menor do que o livro caixa.
Então o livro caixa tem muitas pegadinhas. Primeiro que não são todas as despesas que você pode fazer a dedução. Exemplo, né, uma compra de um equipamento, você não pode fazer essa dedução no livro caixa, né? Você pode fazer deduções ali inerentes sim ao custo para manter seu consultório e sua clínica, mas essa limitação também de dedução das despesas no livro caixa e a tributação mais alta faz com que o Simples Nacional, quando você fatura ali em torno de 15, 20, 30 mil reais de faturamento e não tem tantas despesas dedutíveis, o Simples Nacional ele é melhor que o livro caixa sim, tá? Mas infelizmente eu não posso fazer essa dedução de despesas, tá? Qual a vantagem de ter um alto custo de folha de pagamento? Lembrando que eu tendo um custo de folha de pagamento alto, seja, né, custo de folha de pagamento e encargos, tá, pessoal? Seja do meu Prolabore ou dos meus funcionários, eu tendo um custo maior que 28%, eu fico no anexo 3, o que é muito bom, né? Então, assim, o anexo 3, eu diria que é quase a melhor tributação aí para clínicas médicas, tá? Então, depois tem o anexo 5 do Simples, de lucro presumido, que muitas vezes fica mais caro que o anexo 3. Então, o custo de folha de pagamento ele vai me ajudar muito para que eu fique com o custo de tributos sobre o meu faturamento menor. Se a minha clínica e meu consultório passar de 4,8 milhões, lembrando que eu falei lá no início que o máximo que você pode ficar dentro do Simples é 4,8 milhões, tá? Então, se passar desse faturamento de 4,8 milhões, a sua empresa automaticamente vai mudar para o lucro presumido ou para o lucro real, aí vai ter que entender qual é o melhor regime tributário, mas geralmente é lucro presumido, mas até 4,8 milhões, que diria assim, 90% dos clientes, eles acabam ficando dentro dessa taxa e dessa faixa de faturamento, né? O que é mais comum para hospitais ou clínicas maiores também aí, que já exigem um planejamento tributário, mas depois tem um lucro presumido como uma segunda opção, acima de 4,8 milhões de faturamento. Eu posso ter mais empresas no Simples Nacional, né, se eu passar de 4,8 milhões, é uma dúvida que acontece também, tá? Então, assim, esse é um cuidado bem grande que tem que se ter. Às vezes eu posso ser sócio de empresas, né, distintas aí, e eu querer ficar com o meu consultório, minha clínica dentro do Simples Nacional. Se for uma atividade diferente, eu posso ter mais empresas no Simples, tá? Então eu posso ter, por exemplo, eu posso ter um laboratório e posso ter uma clínica odontológica. Eu posso ter uma empresa de raio-x, né, e posso ter uma clínica médica. Então se for receitas diferentes, né, o objeto da minha operação ali, o meu objeto for diferente, eu posso ter. O que eu não posso ter duas clínicas dermatológicas ali né, dividindo o faturamento. Então, isso, em alguns casos, a gente sabe que acontece, mas não é o que é o correto fazer, e isso pode sim ter uma exclusão do Simples Nacional, ou até a Receita ter uma autuação aí, quando você tem mais de uma empresa que é a mesma atividade, né, somente para poder ficar dentro de uma tributação menor, tá? Não é o que a gente aconselha, dividir esses CNPJs aí de uma maneira somente para poder fazer uma tributação menor, né? Então, mas sendo atividades diferentes, eu posso ter sim, até mesmo empresas maiores aí, né? Tem outras regras com relação à soma de faturamento, que não é o objeto da aula de hoje, mas é só uma dúvida recorrente que alguns profissionais da saúde nos perguntam. Atividades na área da saúde podem ser excluídas do Simples, né? Então, assim, em sua maioria, a grande maioria das atividades da área da saúde, elas podem adotar o regime do Simples Nacional como a sua escolha de regime tributário. Então, assim, não há uma limitação, não há algo relevante a trazer aqui para a aula de hoje que possa te excluir para o Simples Nacional como escolha de atividade, né? Então, assim, podem ter outros critérios de exclusão do Simples, né? Como sonegação fiscal, como não tirar notas fiscais, né? Então, assim, eu não tenho despesas no meu negócio, mas no que se refere à atividade da sua profissão, em geral, profissionais da saúde podem ficar dentro do Simples Nacional. Então, a gente sempre aqui também gosta de alertar, cuidado, né, pessoal, assim, os profissionais que não tiram nota fiscal, que recebem PIX, né, cartão de crédito, as auditorias fiscais, as malhas fiscais, elas cada vez mais crescem, né? Então a gente sempre aconselha você a fazer a emissão do cupom fiscal, a nota fiscal ali, até porque o seu paciente pode pedir, pode depois ele vai ir lá fazer a declaração de imposto de renda para poder fazer a dedução ali dessa despesa que teve com você, profissional médico, dentista, profissional aí da saúde. Então a gente sempre aconselha que você
faça a tributação pela pessoa jurídica, né, se é o que vale a pena, emita as notas fiscais para não ter uma complicação maior aí de autuação e ter multas aí que podem chegar em até 150% do valor original do seu imposto que você deveria ter tirado da nota fiscal. Então, para ir finalizando a aula aqui de hoje, né, do Simples Nacional, lembrando que eu vou deixar um material aqui para você fazer o download aqui da PDF dessa aula, tá? Nós também estaremos à disposição para caso tenha ficado alguma dúvida, pois você pode deixar aqui abaixo também algum comentário da aula, se gostou, se ficou com alguma dúvida com relação ao tema tratado aqui na aula. Mas eu quero, né, que você agora pare um pouquinho e pense, né, que estágio que eu estou no meu consultório, na minha clínica, ou se eu sou um médico que trabalha para o hospital, né, que estágio que eu estou agora? Dado que eu aprendi hoje, o Simples Nacional, ele é o melhor regime tributário, eu ainda estou com dúvida, eu estou crescendo meu faturamento, estou diminuindo meu faturamento, qual é o custo da minha folha de pagamento hoje? Então pense isso, reflita nos próximos dias e a gente vai estar aqui à disposição para estar tirando sua dúvida e até mesmo para fazer uma consultoria especializada aí na área da saúde para o seu negócio, e a gente vai estar sempre junto com você nessa trilha de conhecimento também. Assista as próximas aulas e compartilhe assim com quem está com você aí na decisão do dia a dia, seja um sócio, seja uma secretária ou até um administrador da clínica, que eu tenho certeza que você tendo esse conhecimento vai poder fazer, vai ter mais coerência entre o seu planejamento estratégico e o seu planejamento tributário. Obrigado pela sua participação de hoje.